Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada nós vimos sobre a arquitetura corporativa e agora nós vamos instalar o servidor de aplicações, conhecido como Apache Tomcat. Para instalarmos o Apache Tomcat, nós vamos lá na página da Apache. Então, aqui no navegador nós vamos colocar apache.org. Para aqueles que não conhecem, a Apache é uma fundação de produção de software abastecida por empresas grandes como IBM, Microsoft, tem várias empresas aqui que doam para manter a Apache. Então a Apache produz softwares que são utilizados por essas empresas. E esses softwares, eles são softwares que fazem a base da internet. Então, por exemplo, a cada site que a gente acessa, por enquanto acho que uns 70% deles é baseado no Apache HTTP Server. Agora tem outros concorrentes, né? Tem o NGIX, que também é um bom sistema de HTTP Server, mas o Apache ainda é o mais usado. Então aqui, entrando na Apache, vamos voltar lá. Entrei aqui no Software Foundation, cliquei a mais, né? Vamos entrar lá em apache.org. Aqui no Apache você tem em Projects, você tem a lista de projetos. Então você tem todos os projetos feitos pela Fundação Apache. Esses projetos todos tem aqui, projetos de database para troca de arquivos usando FTP, Cassandra, Cassandra da Apache, aquele sistema quando a gente faz páginas e pode colocar essas páginas no dispositivo portátil utilizando o Cordova. O Cordova foi feito pela Apache também. E, bom, tem vários projetos, tá? Muitos deles conhecidos, alguns anônimos, mas o que nós vamos ver é o Tomcat. Então vamos aqui na letrinha T, tem aqui Tomcat, tem o Tom EE. Ele é um Tomcat que tem mais alguns bloquinhos ali de especificações da arquitetura corporativa, mas a gente não vai precisar desse cara, nós vamos usar esse aqui, Tomcat. Então você vai clicar no Tomcat, ele vai mostrar a página do Tomcat. Essa página do Tomcat você pode acessar direto também, não precisa entrar em apache.org e procurar os projetos, é só digitar tomcat.apache.org. Nós vamos usar a versão 8.5, então vamos fazer o download dela. Poderíamos usar a versão 9, poderíamos usar a versão 10, que foi recentemente lançada aqui, só que a versão 10 ela é muito nova, então a chance de ter erro aqui é muito grande, então não é aconselhável trabalhar com ela ainda. Versão 9 poderia ser usada também, mas por efeito de compatibilidade, as minhas aulas estão todas baseadas na versão 8.5, então vamos usar a versão 8.5. Você vai clicar em Download, aqui na parte do 8.5. Tomcat ele é um sistema fácil de você usar e instalar. Você pode baixar, se você tiver o computador e tiver autorização de instalação, você pode baixar esse Windows Service Installer, ou você pode baixar a versão zip, tá? Tem para a versão 32 do Windows e para a versão 64 do Windows. Se você tiver no Linux, você vai baixar esse targz aqui. Ou você pode baixar esse zip, que serve tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para 32 ou 64. No meu caso, o meu Windows e o meu Java é 64 bits, então eu vou baixar essa versão 64 aqui. Eu vou clicar em salvar, mas eu já tenho essa versão baixada. Uma vez baixado o Apache Tomcat, nós vamos descompactar ele num diretório. Então vamos procurar um diretório bem legal. Eu tenho aqui no meu Drive C, tem um diretório chamado USR. Já tem um Apache Tomcat 8.5.5.0. Nós vamos descompactar essa versão, é um pouquinho mais recente, é 8.5.5.3. Então vou descompactá-la aqui nesse diretório. E vou extrair aqui no diretório mesmo, porque ele já criou a pastinha lá 8.5.5.3, tá vendo? Para iniciar o Tomcat é bem simples, é só você clicar na pastinha, clica aqui no diretório bin, e aqui dentro vai ter um arquivo chamado startup.bat. Se você tiver no Linux, vai ser startup.sh. Clicou no startup.bat, ele vai iniciar o Tomcat. Só que tem um probleminha. Como ele não subiu o Tomcat, na verdade eu cliquei, ele abriu a janelinha e piscou. Isso acontece porque há algum problema possivelmente com variável de ambiente. Então nós vamos executar esse startup.bat de uma outra forma. Vamos abrir aqui um command prompt e vou entrar nesse diretório onde está o Tomcat. Então, pego aqui o caminho dele, copio, Ctrl+C, venho aqui no command prompt, digito cd espaço, Ctrl+V.
colei aqui o caminho da pastinha. Estou aqui na pastinha. E digito aqui, ó, startup.bat. O que vai acontecer é que o comando vai executar e eu vou conseguir ver o erro que está dando. Então a telinha não vai piscar. Ele está dizendo o seguinte: a variável JRE_home não está definida e ele precisa saber aonde que está esse JRE_home. Na verdade é assim, nós podemos ter vários Javas instalados na nossa máquina e eu preciso dizer para o Apache qual é o Java que vai executar esse Apache. Então, e a gente diz isso através dessa variável JRE_home. Então vamos definir essa variável. Para isso, eu vou localizar o Java na minha máquina. Normalmente, o Java ele é instalado no arquivos de programa. Se for versão 64 é aqui, se for versão 32 é nesse aqui. Arquivos de programa. E tem uma pastinha Java, tá aqui, ó, moleza. E aí lá você tem as versões do Java. Eu vou usar a versão Java 1.8. Então eu tenho aqui, ó, JDK 1.8. Só que ele quer o JRE_home. O JRE_home é o Java Runtime Edition. O Runtime ele fica dentro da pasta do Java. Então aqui, ó, tem o JRE. O Java Runtime é uma versão do Java que só tem o executor, não tem o compilador. Então eu copio aqui a pastinha que leva para o JRE e aqui na linha de comando eu vou digitar isso aqui, ó, set JRE_home, tudo em maiúsculo, tá? O set pode ser em minúsculo, mas o JRE_home tem que ser em maiúsculo. Igual, abre aspas, cola aqui, pá, o caminho todo, fecha aspas. Eu acho que não tem aspas, deixa eu ver. Deixa eu tirar as aspas e vamos ver sem as aspas, vamos ver se funciona. Fiz isso, o que ele fez? Ele criou uma variável de ambiente chamada JRE_home. Quando o startup for executar, ele vai procurar essa variável de ambiente e vai ver que tem que puxar o Java desse diretório aqui. E aí vai usar esse Java para executar. Então nós vamos digitar startup.bat, bate Enter. E olha que legal, agora deu certo. A console está rodando. Eu vou diminuir um pouquinho as letras aqui para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Então a console está rodando. Ele subiu o Tomcat e a última coisa que ele me fala é isso aqui, ó. O server iniciou em 2.7 segundos. Se tiver algum erro vai aparecer aqui, mas no caso ó, é tudo informativo, não tem nenhum erro. Então na teoria deu tudo certinho. Como que eu testo para saber se o meu Tomcat está no ar? Eu vou abrir no navegador, deixa eu abrir um outro navegador, tá? No navegador nós vamos colocar assim, http:// o IP do nosso servidor, no caso o Tomcat está na minha própria máquina, então eu vou colocar localhost e coloco o número da porta. Então, se a porta for porta 80, a gente não precisa colocar a porta. Mas o Tomcat, a gente até pode configurar ele para subir na porta 80, mas normalmente, por padrão, ele sobe na porta 8080. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui na console do Tomcat e observar. Aqui ele fala em que porta que ele está subindo. Aqui, ó, http NIO porta 8080. Tá? Muito bem. Eu vou colocar isso aqui no navegador. http://localhost 2.8080 e bato Enter. Se aparecer a página do Tomcat, é porque o meu servidor de aplicação está no ar. Está no ar a página do meu servidor de aplicação. Vamos criar uma aplicação nossa. Tá? Só para ver se funciona. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar lá no site do Tomcat, não esse aqui onde está o download. Vamos entrar aqui onde eu descompactei o Tomcat. Aqui, ó, Tomcat 8553. É esse aqui que eu estou usando. Nós vamos entrar numa pastinha chamada Web Apps. Aqui é onde ficam todas as aplicações do Tomcat. E vou criar uma pastinha aqui dentro. Então, vou clicar em Novo, Pasta. Vou chamar de teste. Atente bem ao nome que está escrito, porque ele é case sensitive. Tá? Esse teste é o nome que a gente vai colocar aqui depois do localhost /8080. Nós vamos botar assim, ó, /teste. Então quer dizer que ele vai acessar algo que está dentro daquela pastinha teste. Tá? Para isso, nós vamos criar uma página para que ele possa acessar. Então vamos lá na pastinha teste. Abro aqui, ó, a pastinha teste e vou criar aqui uma página padrão. Vamos clicar aqui em novo, txt file, vou chamar de index.html.
Index.html é um nome padrão de página. Então, quando você acessa um recurso, né, uma pasta dessa do servidor, ele vai procurar por uma página chamada index.html. Se ele achar, ele te dá o conteúdo dessa página. Se você botar um outro nome de página, então você, além de digitar /test na URL, você vai ter que digitar /test, e o nome da página. Tá? Eu estou trocando a extensão. Então agora ele está index.html ali e muda até o íconezinho para o navegador. Se ele não mudar o íconezinho para o navegador, então pode ser que ele esteja com a extensão errada. Isso acontece quando você não está vendo, quer ver, eu vou apagar esse arquivo aqui, quando você não está vendo o tipo do arquivo. Então você marca aqui, ó, tá vendo? Extensões de nomes de arquivos, clicando em exibir, extensões de nomes de arquivos. Se isso aqui estiver desmarcado, quando você criar o arquivo texto, para transformar ele em HTML, você vai ver uma coisa curiosa acontecendo. Você vai botar lá index.html. Aí você percebe que o íconezinho dele não mudou. Não mudou porque você não está vendo a extensão do arquivo. Na verdade, a extensão do arquivo não foi alterada, ela continua sendo TXT. Então, o seu navegador não vai rodar isso aqui corretamente. Tá? Quer ver? Ó, vamos clicar em exibir, mostrar as extensões. Pronto, ó, tá vendo? Agora você está vendo a extensão TXT. Para corrigir, é só a gente mudar a extensão. Tira o ponto .txt, a extensão tem que ser HTML. Aí o íconezinho fica do Google Chrome, ou o navegador que você está usando, e aqui aparece o tipo do documento que é. Muito bem, vamos editar esse arquivo, algo bem simples, tá? Vamos abrir com o editor de textos. Vamos pegar aqui o editor de textos. Eu vou colocar um código bem simples nesse arquivo aqui. Vou colocar assim, ó, H1, para deixar o texto bem grandão. Teste da minha primeira página web. E fecho H1. Salvo. O certo seria colocar HTML, body, essas coisas, mas o navegador ele entende. Na hora que você manda um texto contendo H1 para ele, ele já sabe que é um texto HTML. Muito bem, minha página está criada. E a gente vem aqui no navegador e coloco aqui, ó, /test e bato Enter. Pronto. Ele trouxe o conteúdo daquela página que eu criei aqui no navegador. Tá bom? Com isso, nós concluímos a aula de instalação do Tomcat. Nosso Tomcat está no ar. Espero vocês na próxima aula, onde eu vou mostrar a estrutura de uma aplicação web e como que a gente pode criar um projeto web no Eclipse e como que a gente controla o Tomcat de dentro do Eclipse. Vejo vocês lá. Até breve.